e não tem como alvo final apenas ele mesmo, mas para que transbordem para o benefício do corpo. Meus irmãos, quanto precisamos recuperar essa visão entre nós. Nós temos, em particular, uma doença central dentro de nós. E ela se chama eu. Ego. Eu. Me lembro mais de uma vez aqui nesse mesmo púlpito, e em outras instâncias fora dele. Nosso amado irmão Shen nos dizia assim: quando o Senhor Jesus diz eu, essa era a sua glória, porque Ele e o Pai são um. Mas quando nós dizemos eu, essa é a nossa vergonha. E não é assim, meus irmãos? Então, por causa dessa doença central, quando o Senhor Jesus coloca a mão nesse barro disforme que somos nós, qual é o seu propósito? Tudo o que Ele operar em nós, sem exceção, não tem como alvo final apenas a nós mesmos. Também a nós mesmos, é claro. Ele trabalha vaso por vaso, pela sua bendita graça. Mas o alvo final não somos nós mesmos. Porque o Senhor tem como alvo uma noiva adornada e preparada para si. Então, essa é uma lição tremendamente importante. Agora, olhe ainda, dentro desse primeiro aspecto, olha essa expressão do versos 8 e 9. Não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Ele não descreve qual é essa tribulação, mas queria citar para os irmãos pelo menos 3 aspectos em que essa tal tribulação que sobreveio a ele na sua carreira de fé, ela influenciou, e até mesmo podemos dizer, foi um divisor de águas na vida e na jornada e na carreira de fé do apóstolo Paulo. Pelo menos 3 consequências que estão descritas nessa epístola. Mas então vamos seguir um pouquinho aqui e já iremos lá. Então ele diz que essa natureza, a natureza dessa tribulação, veja aí verso 8, ela foi acima de nossas próprias forças. Sabe que coisa interessante? É ele mesmo que escreve no capítulo 10 de 1 aos Coríntios, se você quiser a referência é o verso 13, 1 Coríntios 10, 13, ele vai dizer assim: não vos sobreveio provação que não fosse humana, ou seja, não fosse suportável pelo homem, fosse algo extra-humano, além do que um homem pode suportar. Não vos sobreveio provação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Não parece incoerente? Agora ele dizer que ele foi provado além das suas forças, não parece? Mas só parece. Porque o que ele está dizendo nesse verso é que ele entrou num desespero tal quanto a sua própria vida. E se você examinar com mais cuidado esse versículo, você vai ver que a ideia é que ele entendeu que ali então chegou o fim. E ali ele terminaria a sua jornada. Ali ele partiria para o Senhor. Ali seria o ponto final. Por isso que ele usa a expressão desesperarmos até da própria vida. Alguns estudiosos dizem uma coisa interessante. Claro que nada pode ser afirmado com dogmatismo. Mas eles dizem assim: Paulo, muito provavelmente, tenha sido considerado culpado, um dos culpados, pelo incêndio de Roma, que aconteceu, claro, muito tempo mais tarde. Quando essa carta foi escrita, Paulo era amigo, nessa época, de um procônsul romano. E quando o próximo imperador assumiu o seu lugar no reino, então esse procônsul foi demitido. E como ele era amigo pessoal de Paulo, assim dizem alguns estudiosos, então provavelmente Paulo foi perseguido desta forma intensa e cruel. Provavelmente. Então ele diz, nos desesperamos da própria vida. O fato permanece, seja qual for, então, a explicação que o gerou. Ele entendeu que ali terminaria a sua história e ele partiria para o Senhor. Então ele diz, foi além de nossas forças. Em outras palavras, não podíamos fazer nada. Não tínhamos nenhum recurso e ninguém a recorrer. Então por isso ele diz, além das nossas forças. E nos desesperamos até da própria vida. Agora o verso 9 coloca uma conclusão
maravilhosa. E dentro desse primeiro aspecto que estamos destacando, esse homem moldado pelas tribulações e consolações, queria que você notasse essa expressão sentença de morte, que está aí no verso 9. Olhe com atenção. Ele diz que então, esse desesperar da própria vida, não tenho nenhum outro recurso. Você lembra que mais tarde ele vai se apelar a César, não é? E vai a Roma por causa do seu apelo a César. Quando foi inquirido, você se lembra. Mas aqui, nesse caso, ele está dizendo, não tínhamos nenhum recurso. Não tínhamos mais a quem apelar. Inclusive, se ele estivesse mesmo sendo aí perseguido, digamos assim, pelo próprio César, então ele ia recorrer a quem? A César, que o estaria perseguindo. Então ele diz, foi além das nossas forças, e nos desesperamos da própria vida. Mas, em nós mesmos, nós já tivemos uma sentença de morte. Para que não... Aí ele vai explicar o que significa essa sentença de morte. O que é isso? Para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Sabe, irmãos, de novo, quando ele escreve a outra carta autobiográfica, Filipenses,